Eu acho que a gente já pode ir. Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado mais uma vez aí presente de todo mundo. Quero agradecer em especial aqui hoje o Pedro e a Camila. O Pedro, ele é fundador e CEO da Docket, uma empresa que vem operando desde 2016. Trabalha, depois você explica um pouco mais sobre como funciona a empresa, mas passou por alguns fundos importantes no Brasil e vem trazendo para a gente alguns desafios interessantes dessa carreira. E também a Camila, que fundou a MOL, ela é diretora de operações, responsável por vendas e marketing lá também. Também está aí no 5º ano de operação, por incrível que pareça, as duas empresas começaram aí em 2016 a operação. Então, estamos aí com uma dupla incrível. Camila, hoje você é a primeira empreendedora que a gente entrevista aqui, então é um Que prazer, bom! né? A gente valoriza muito o empreendedorismo feminino. Temos apoiado muito também para que isso continue acontecendo com mais frequência. Mas a gente sabe que ainda é um universo muito masculino, né? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo, Pedro, essa nossa conversa. O objetivo da nossa conversa é ser uma conversa tranquila, leve mesmo, descontraída. Então, não precisamos ficar presos em nenhum roteiro específico, mas a gente conseguir compartilhar um pouco das histórias mesmo de vocês aí, com o pessoal que está seguindo a gente, né, com as pessoas, com os empreendedores que estão iniciando a jornada, empreendedores que estão no meio da jornada, empreendedores que vão passar um pouco dos desafios que vocês vêm vivendo também aí. Legal? A gente teve na semana passada aqui o Marcelo Abrita, né, da Buzer, não sei se vocês conhecem ele também, e o Fabrício Buzetto, que é aqui da BX Blue. Eles falaram um pouco para a gente sobre o quão importante foi na trajetória deles foco de crescimento, correr riscos calculados, né? Saber o que está acontecendo, o que está na mesa, mas poder priorizar isso de uma forma bem feita. Todos eles também tiveram experiência em aceleração, em investimento, então, tipo, trazendo esses parceiros estratégicos como um parceiro de network muito importante e também para essa trajetória de crescimento deles. E uma parte bem importante também que eles trouxeram para a gente foi nessa visão do Venture Capital, de pensar grande, de apostar nesse crescimento acelerado e de saber, sim, que os riscos acontecem, né, existem, e de ter menos medo de errar e seguir, né, acelerando no processo de crescimento. Então, foram ensinamentos bem interessantes aí que a gente teve sobre isso. E aí, hoje, queria abrir aqui nosso talk com cada um de vocês se apresentando. Vou dar as honras aí para Camila. Então, Camila, se apresenta, conta um pouco da tua história como empreendedora, como é que você chega na MOL, né? E um pouquinho da MOL também para a gente. Tá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Henrique. Prazer, Pedro. Enfim, acho que vai ser um dia, um bate-papo bem bacana. Eu nunca achei que eu ia empreender. Eu imaginei a minha vida, passei na faculdade de Direito com 17 anos, achei que eu ia para concurso público, e aí no 2º ano de faculdade comecei a estagiar no Magazine Luiza, fiquei 7 anos lá, depois fui para as lojas Renner no Rio Grande do Sul, acabei fazendo uma trajetória muito corporativa. Fui para banco, fui para Santander, depois fui virar gerente financeiro na Gafisa, transitei em diversas áreas e em um determinado momento uma pessoa que era do meu time falou, olha, conheci uma advogada que morou 15 anos fora do Brasil, fez direito em Roma, foi fazer algumas especializações super bacanas, estudou muito mediação, só que ela conhece pouca empresa, está com um produto B2C, está com bastante dificuldade de testar e trazer para o nosso mercado. Você não toma um café com ela para vocês se conhecerem e ver se você consegue ajudá-la? E era um menino da minha equipe, assim, era um analista. E aí eu fui tomar um café com a Melissa e eu fiquei apaixonada pelo propósito, que é o nosso propósito na MOL, que é resolver conflitos através do diálogo e da tecnologia. Quando a gente se conheceu, era antes até
da lei de mediação e do novo Código de Processo Civil. Eu prometo não falar juridiquês aqui, mas só para dar o contexto, naquele momento, a mediação e a primeira tentativa de composição amigável de conflitos ainda não era uma realidade. E aí, tentando trazer uma analogia, hoje, quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem uma decisão nem sempre é uma decisão, mas a gente tem o SUS, tem planos de saúde e tem particular. Quando a gente ia para o judiciário, a gente tinha o público, que são os tribunais de justiça, ou, enfim, o atendimento público, e algumas vezes a gente conseguia arbitragem, mas algo bem pouco democrático ainda no Brasil, porque é um procedimento um pouco mais caro. E aí a mediação, ela fazendo uma analogia, ela é o plano de saúde. É uma maneira de você resolver conflitos com mais rapidez, mais agilidade, menos custo e com uma qualidade superior. Então, eu me apaixonei pelo tema. Hoje a gente não é mais uma plataforma de mediação só, a gente é de ODR, que é Online Dispute Resolution. Então, algumas vezes a gente usa métodos de negociação, às vezes conciliação, às vezes mediação, sempre com uma base na tecnologia. A gente começou em 2016, passamos por uma primeira aceleração na Wayra, e aí naquele momento era eu, minha sócia e um PowerPoint. Lógico que a gente já tinha falado com várias empresas, mas a gente ainda não tinha um primeiro faturamento e nada rodando. A gente teve uma sorte muito grande do primeiro cliente ser o maior banco da América Latina, que é o Itaú, então isso aconteceu já no primeiro mês. E aí a gente fez uma trajetória bem beabá de empreendedorismo. Aceleração na Wayra, aceleração na 500 nos Estados Unidos. A gente passou por um investimento seed com a Canary e fizemos o nosso Series A agora com a Redpoint. Acho que falei de uma maneira geral e acho que a gente vai explorando agora cada ponto no decorrer. Show. Obrigado, é isso mesmo. Contigo, Pedro. Conta um pouco Legal, da tua história aí, cara. Bacana. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco aí sobre a Docket e espero contribuir também e aprender. Né? A gente agradece. Bom, nós somos em 3 fundadores. Eu, Rodrigo e o Flávio, fundamos a Docket em 2016. O que a Docket faz? É uma startup para fazer toda a parte de busca, gestão e pré-análise de documentos. Né? Quais documentos? Uma série de documentos cartorários e forenses, certidões, emitidos em mais de 20 mil órgãos públicos espalhados pelo Brasil. No final do dia, o que a gente faz é resolver e lidar com burocracia brasileira e custo Brasil. E eu não entendia nada de documentação, meu background é em comunicação e uma pós-graduação em administração, mas eu tenho um sócio, Flávio, que fez o primeiro ano de comunicação comigo, que é advogado, se formou em Direito e foi trabalhar no jurídico de grandes empresas também, e sempre lidou com essa dor. Na época eu estava trabalhando numa startup que chamava Zolkin, e lá eu conheci o Rodrigo, que é nosso outro founder e CTO. E a gente é um pouco diferente daquele estereótipo que você tem, que é estou procurando um problema para resolver. Não foi meio assim que a gente começou. A gente viu uma oportunidade de negócio de lançar um e-commerce para pegar documento, e era um oceano azul, assim, e fizemos um MVP, colocamos no ar em 2016, e eu e o Rodrigo ainda trabalhando, e o Flávio tinha acabado de sair da antiga empresa dele. E no primeiro mês o e-commerce foi lá e vendeu R$3.000. A gente falou, pô, tem um negócio aí, né? Aí no segundo mês vendeu 10, aí depois vendeu 20. Aí no primeiro semestre a gente já tinha faturado algo bem significativo e operacionalizando tudo isso na unha, o Flávio da lavanderia da casa da mãe dele. Eu trabalhava ainda e assumi o chat na hora do almoço e foi bem bootstrap mesmo, nem sabia o que era startup, fui pedir ajuda para um monte de gente e aí a gente alugou uma salinha de 9 metros quadrados e controlando o fluxo de caixa na unha, assim. Então, sobrou R$10.000 esse mês. Vai fazer o quê? Vai comprar notebook de segunda mão ou vai contratar mais um analista? E aí a gente veio 2016 o ano inteiro assim. No segundo semestre eu saí do meu antigo emprego, eu e o Rodrigo, e a gente tinha um plano muito claro de um período de tempo para que a empresa rodasse, né? E caso não desse certo, ok, a gente estava com o risco minimamente balizado e tinha um MVP. No mesmo ano, acho que um ponto interessante,
de trazer foi que a gente conseguiu algumas reuniões com empresas. E nosso produto era muito B2C. E aí a gente foi numa construtora e entendemos a dor deles em relação à documentação, que o Flávio já conhecia muito. E no meio da reunião a gente falou, putz, a gente tem um produto que resolve isso, e você vai conseguir fazer tudo numa plataforma. E não tinha produto nenhum. A gente voltou para o Rodrigo e falou, cara, tem que fazer um SaaS para esse cliente. E a gente fez um SaaS em uma semana. E aí começamos também aquele mesmo ano ali, bem bootstrap, tá? SaaS, não nosso produto bonitão hoje, mas um bem MVP, assim, bem linha e coluna. E aí a gente entendeu também que tinha uma dor muito grande no B2B. Bom, resumindo a história, a gente em 2016 a gente faturou super bem. 2017 a gente levantou um seed round com a Canary, depois a gente levantou uma série A com a Kazek. Aí, em 2018, a gente é acelerado pelo Google Launchpad. A gente fica LinkedIn Top Startups em 4º lugar, sendo a única B2B startup entre os 10 primeiros colocados da lista. 2019, a gente levanta uma rodada de investimento com a Valor Capital Group, One VC, com os follows dos fundos anteriores, e participa do processo de scale-up da Endeavor, né? E aí também fomos Startup to Watch. Esse é o glamour, né? Tem esses prêmios legais aí, o pessoal faz só para constar ali no perfil, porque no dia é ralação pra caramba. E 2018 a gente pivotou, a gente encerrou, né? Lembra que eu falei que a gente começou com e-commerce? Então, a gente decidiu encerrar o e-commerce em 2018, quase quebramos a cara, representava 80% da receita da companhia, a gente desligou o Google e perdemos 80% da receita no mês seguinte e falamos assim, vamos vender para Enterprise Company. E aí, 2 anos aprendendo vendas absurdamente, consumindo tudo que der, falando com várias outras startups. E minimamente hoje a gente tem conseguido escalar o time de vendas, então é mais ou menos como está o nosso momento atual e como foi a formação da Docket. Doido. Vamos falar um pouco sobre esse 2018 aí. Depois. Interessante essa decisão. Legal. Pedro, você como Camila, vocês atuaram no mercado mais corporativo antes, né? Você atuava em uma startup, mas também teve passagem pelo mercado corporativo, né? A Camila falou que nunca teve esse sonho também, nunca tinha se visto empreendedor e de repente, né? Passou lá o mosquitinho e picou ela. Uhum. Como é que foi essa decisão aí para vocês, né? De esse momento de decisão de, pô, agora eu preciso fazer, né? Eu preciso ser provedor, eu não sou mais funcionário, agora eu sou faço parte de um movimento, lidero uma empresa que pretende fazer uma transformação aí no Brasil, né? Olhando para o mercado, para esse universo Brasil aí. Como é que foi esse momento aí para ti, Pedro? Depois a gente fala com a Camila também. Acho que foi difícil porque eu também não era muito um idealista dessa questão de empreender, né? Minha família tem alguns empreendedores, eu falei, meu Deus, como é que esse pessoal dorme à noite, né? Eu quero ser CLT aí e não ter problema, ainda mais no Brasil, né? Sendo bem sincero aqui, tá, pessoal? E aí, só que os meus 2 só sempre quiseram empreender, assim. Foi, assim, tem um glamour, eu acho que 2016 não estava tão, você já tinha uma leva de startups bem grandes, mas ainda estava bem no começo, acho que a Camila também lembra, nossa referência era Guia Bolso, Nubank já estava mais estruturado, Creditas, Peixe Urbano, Viva Real, né? Você não tinha esse boom no ecossistema. Então, foi meio que assim, foi acontecendo. Eu acho que essa é a grande questão. O aprendizado se você parar e não colocar a mão na massa e ficar com receio de ir por todos os desafios, né? Pelo menos para mim, essa é a visão. Meio que você não vai dar o primeiro passo nunca, você nunca vai ter um ambiente perfeito. Mas quando você vai dia a dia, com micro conquistas, né? Evoluindo no negócio e vendo que é possível, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje e até como uma responsabilidade, né? Eu acho que
com o agente de transformação que você é, sendo empreendedor, através do protagonismo, do empreendedorismo, para mudar a realidade hoje em muitos setores do Brasil, não existe outra forma, eu acho, da gente fazer isso. Mas eu confesso que tem que ter uma visão muito realista, tem que trabalhar muito, não adianta. O nível de crescimento, quando você capta investimento, ele é surreal. Você capta para usar esse dinheiro nos próximos 18 meses, né? Não é para você manter um crescimento relativamente normal a padrões de mercado, quando a gente está falando do modelo de empreendedor startup, playbook startup, e você tem que ter um capacity de desenvolvimento absurdo, porque para cada nova etapa que a empresa vivencia, você precisa se desenvolver como liderança, entendeu? Então, hoje Então, você está no começo fazendo tudo, depois você se especializa e você vai para uma área que vendas é mais o foco e marketing, você não sabe, não é teu background, você tem que estudar absurdamente sobre isso. Aí, de repente, você está indo para uma área que é levantar capital, aí você nunca levantou capital, você tem que estudar absurdamente sobre isso. Então, isso não é uma Matrix que você vem aqui, espeta um negócio e baixa um programa na sua cabeça. Eu acho que, assim, isso é unânime, tendo relacionamento com diversos investidores e empreendedores de diferentes estágios, né? Desde unicórnio até quem está mais no começo. Cara, é muito trabalho duro. Poderia ser uma matriz, o pessoal falou aqui também, mas pô, é muita hora de estudo para que você esteja apto a sentar na cadeira que você está sentando como founder, naquele momento que a companhia precisa, com os skills que a companhia precisa, né? Então, isso tem que ser realista, assim, sabe? Uma vez eu estava conversando com o Lucas Vargas do Zap, né? Que fez agora com... eu falei, e aí, Lucas, como é que é, né? Fez agora a fusão, então aí tá aprovando com o CAD, né? A fusão com a OLX, 3 bilhões de reais. Ele falou assim, cara, só piora. Então, só piora. É uma delícia, mas tem que gostar, você tem que gostar muito, porque algumas coisas melhoram, ficam mais estratégicos, mas assim, trabalho duro, assim. Acho que a gente está super alinhado. Eu acho que a paixão e assim, o amor pelo que você está fazendo e pelo que você começa, às vezes não escolheu, mas você vai se envolvendo, é tão grande que vale as outras coisas. Eu estou no momento que eu virei mãe há 1 ano e 1 mês, então agora tudo eu faço analogia. E eu falo a mesma coisa que criança, porque se alguém te conta o tanto de trabalho que uma criança dá, você não tem. Porque eu falo, você não vai mais dormir à noite direito, pro resto da vida você vai ter responsabilidade, mas é um amor e é tão bom que é algo difícil de explicar e racionalizar. Para mim, o empreendedorismo é muito parecido. Concordo com o Pedro que tem muito de aparência, assim, né? As pessoas olham e falam, nossa, ser empreendedor é demais, porque toda hora tem uma mídia ou tem alguma coisa. O dia a dia é muito difícil o funding, é muito difícil vender para empresas, porque todo mundo quer inovar, todo mundo quer disrupção, mas ninguém quer pagar por isso o quanto vale. E eu acho que esses últimos anos vem melhorando, mas a gente está muito longe ainda de ter uma sociedade madura e realmente com apoio ao empreendedorismo, né? A gente não aprende o empreendedorismo e não é incentivado em escola básica, na nossa faculdade, e as empresas têm um distanciamento muito grande. Eu acho que tem alguns movimentos como o do Cubo, de trazer as corporates, de conversar, de fazer papo direto, que são incríveis os movimentos e que vem melhorando, mas as empresas ainda te contratam querendo pagar para 120 dias, querendo torcer preço e te comparar com algo que é muito offline ou é muito diferente do que você está propondo. Então, empreender é viver em uma montanha-russa de emoções, né? De felicidades e não tanto. E como é que foi essa decisão para você, Camila, na hora de que você conheceu a Melissa, você se apaixonou por aquela proposta, mas você tinha uma carreira corporativa toda construída, né? E que tudo bem, você podia de repente voltar para isso depois. Mas como é que foi essa decisão de, vou me lançar aqui agora?
Então, primeiro, eu falei, vamos começar a fazer reuniões à noite. Então, eu saía do trabalho, ia para a casa dela e a gente ia validando bastante conceito e se conhecendo, porque normalmente sócios se conhecem, e aí eu vejo os colegas de Cubo, os colegas de Google, tudo. Normalmente os sócios estudaram junto, fizeram um MBA junto. Eu nunca tinha ouvido falar da Melissa e nem ela de mim, então a gente passou por um momento mais de se conhecer e ver se daria liga e se a gente tinha competências complementares. E naquele momento eu já comecei a pensar na minha estratégia financeira também, porque eu sou uma pessoa mega planejada para tudo, assim. Então eu falei, eu vou começar a guardar dinheiro, porque eu sei que eu vou ter que abrir mão do meu salário. E eu era superintendente, eu tinha uma condição financeira estável, e aí eu já fui me preparando e eu comecei a falar com as empresas. Então, eu já tinha trabalhado no Magazine, em alguns lugares, e fui levando a mão. Eu não posso te apresentar uma ideia? E fui validando muito. Então, quando chegou a ideia, a gente fez o pitch na Wayra, eu ainda estava trabalhando. E aí na Wayra eu falei, não estou mais trabalhando. E aí eles deram um ok, eu falei, agora eu peço demissão, porque agora não tem mais jeito, eu precisava ir todo dia. Mas foi isso, assim, foi acontecendo. Legal. Vocês falando me gerou uma sensação aqui sobre um preconceito, um possível preconceito que tem contra o empreendedor de startup, né? De ser um monte de moleque, uma galera que acha que vai chegar... Vocês chegaram a sentir isso na jornada de vocês? Isso chegou a acontecer? Como é que vocês perceberam isso aí para vocês ou não? Quer começar, Pedro? Pode ser, Camila. Olha, acho que a gente fala com o mesmo perfil de cliente, que é o departamento jurídico. Então, assim, eu acho que depende muito. Eu não acho que existe um preconceito, né, no mercado em geral. Assim, eu não vejo. Eu escuto muito. Acho que tem muita glamorização. Glamorização. Entendemos. Porque o pessoal fala empreendedor é o novo rockstar, né? E eu já escutei isso. E aí tem até vários Instagrams assim. Tem o do Potato Square em São Paulo, tem o do Piscina de Bolinhas. E o pessoal, acho que pelo contrário, acha que é legal. Vai chegar lá e vai ter lá a mesa de sinuca e o puff cara, é um pouco ali... A gente já passou dessa fase, assim, é muito hard work. Mas com clientes, e aí eu não sei porque eu nunca tinha conversado com departamentos jurídicos, eu não vou numa reunião com um cliente do departamento jurídico de camiseta e jeans. E acho que tem uma questão eu não sei como é o caso da MOL, mas acho que também a gente atende grandes clientes, né? Então, Itaú, Suzano, Klabin, Votorantim, Açaí, EDP, Telefônica, CPFL, Gerdau, SLC Agrícola, LDC, Cargill, Bung, são clientes muito grandes, são departamentos jurídicos super pesados, assim, e sérios, muito sérios, né? E aí acho que tem muito um questionamento do teu capacity de entrega. Eu acho que... E aí vem essa questão do preconceito. Então tem um pouco da forma, se você... De novo, eu não sei se é exclusivo do departamento, que eu acho que vem mudando, mas esses clientes, você tem que colocar uma camisa, às vezes um paletó para fazer reunião. Que isso não significa nada, mas até então eu já tentei, eu fiz uma métrica do que convertia mais se eu for ir em reunião presencial de camiseta ou camisa. É impressionante, assim. É quase que um Pareto, né? O que é horrível, porque é uma questão total de aparência, assim. Mas tem um dress code de empresa grande com departamento jurídico. Você não vai chegar lá para um departamento jurídico e falar, cara, então, tá ligado? E aí, nossa, não rola. E aí tem uma questão do preconceito com a capacidade que eu acho que muitas vezes não está ligado ao fato de ser startup, tem ao fato de você fazer um contrato com alguém que talvez não consiga te entregar, assim, sabe? Os nossos contratos são de 12 meses. Então, eu acho que... E tem o benefício dessa dúvida, porque às vezes você não dá conta se vem um cliente muito grande, a gente sabe disso, cara. Pô, entra um banco, que é um banco e tal, se você não tiver capacidade para fazer a entrega, cara, quebra a sua empresa, que é um pouco daquele morreu pelo sucesso, sabe? Então, eu acho que é esse tipo de receio que eu vejo, eu não sei do lado da Camila, assim, relacionado ao empreendedorismo / startup, assim.
É a mesma coisa, a gente tem alguns clientes em comuns aí pelo que você foi listando, e é verdade, assim, eu acho que por mais que a gente queira propor algo que é disruptivo, que é inovador, e que a gente sabe que o mundo de startup é mais informal, se você vende para B2B, você precisa colocar um pouquinho aí a máscara e a fantasia de quem te contrata. E assim, estou super de acordo com tudo que o Pedro falou, e aí só complementando, no começo quando a gente estava fazendo aquele monte de pitches para a primeira aceleração, tem uma história que me marcou, assim, porque eu e minha sócia fomos para o pitch e a gente estava esperando para entrar, porque era aqueles pitches bem horríveis, que você tem que entrar e sair rapidinho e não sabe direito quem está lá, o que vai ser, e eu lembro que foi muito ruim, porque e era uma turma de mulheres, tá? Não vou falar o nome, mas elas falaram, olha, vocês entrem, não cumprimentem ninguém e saiam na hora que tocar o sino. Falei, nossa, a gente, tipo, não posso cumprimentar as pessoas, né? Não precisava ser assim. E eu acho que tem muito disso. E assim, nem eu nem minha sócia começamos a empreender muito jovens, né? A gente já estava com uma bagagem de alguns anos. Não vou entregar a minha idade, mas não. Mas, pô, a gente já sabia o que a gente queria, tal. Não precisava pedir para a gente não cumprimentar. Ai, meu, tem umas paradas que são muito doidas mesmo. Mas faz parte, né? Faz parte do nosso aprendizado, inclusive, a gente conseguir valorizar as paradas que fazem mais sentido de valorizar mesmo. Muito bom, pessoal. Legal. Queria trazer um pouco aqui da visão de vocês, porque eu sei que os dois operam as empresas, né? E o empreendedor, ele vive essa trajetória de operação mesmo por muito tempo, né? Os fundos aportam às empresas entendendo que o time é o que mais vale e garantindo que esse time esteja engajado com esse projeto há muito tempo. Mas ao mesmo tempo que o founder, ele tem essas agendas operacionais, ele também tem as agendas de founder, né? Como é que é isso na vida de vocês? Assim, tem muita diferença? Vocês separam isso bem? É tudo misturado? Tipo, como é que é? Ou tem chapéu, tira agora eu sou operador, agora eu sou founder. Para mim teve uma grande diferença porque o Pedro já está mais avançado que a gente, mas para mim existe duas realidades. Uma que foi até novembro, que é quando a gente caiu o dinheiro do Series A, e antes de novembro. O até novembro, a gente tinha um time muito generalista, então, quando a gente contratava, a gente podia contratar poucas pessoas e aí o time era muito enxuto. A gente optou muito por contratar generalistas. Eu sei que isso é meio controverso, porque a maior parte das startups fala, puxa, se eu tenho que ter pouco, que sejam os melhores e todos. Na MOL, a gente tomou umas decisões um pouco diferentes, até porque a gente tem uma parte de serviço e de operação que é um pouco mais offline. Então, a gente decidiu por ter times mais generalistas e menos qualificados, menos especialistas. Isso tomou muito, muito tempo meu e da minha sócia para tudo. Então, desde criar qual era a régua de comunicação, e-mail, SMS, WhatsApp, revisar e revisar número, a gente fez muito, muito, muito até o Series A. Com a rodada, a gente começou agora a trazer pessoas bem mais sêniores. Então, além de fortalecer alguns times, principalmente de tecnologia, a gente começou a trazer gente de mercado. Assim. Então, uma rede de operações que trabalha com grandes volumes em empresa há bastante tempo, pessoas mais voltadas em automações, no mundo digital, pessoas que já apanharam e aprenderam bastante em boas escolas. Então, para mim tem dois, e hoje eu estou conseguindo ser um pouco mais estratégica. Então, de olhar o time, pensar como a gente produz mais, como a gente motiva mais, falar de uma maneira mais estratégica com os contratantes, porque antes eu estava muito na operação, então eu mais prestava contas do que traçava planos. Então, acho que teve uma abundância aí pré e pós-Series A. Legal. Isso para você, pela tua narrativa,
te trouxe um alívio e te deixou num espaço mais criativo, um espaço onde você hoje se sente mais produtiva, né? Meu perfil é muito mais executora, então eu por assim, a minha sócia, ela olha tudo que é tecnologia e produto, e ela que fala mais com investidores, embora a gente faça as reuniões tudo junto, mas fica mais no guarda-chuva dela. Ela é a pessoa mais criativa. Eu olho operação, marketing e comercial. E estou muito no dia a dia, assim, do time, e reunião todos os dias, principalmente agora em home office. A gente faz ponto de contato algumas vezes ao dia com a equipe. E falo muito com os clientes. Então, até a rodada, a gente não tinha head de operação, head comercial, as pessoas de marketing eram mais júniores. E aí, com a rodada, o que a gente fez foi trazer pessoas mais júniores e mais sêniores e estabelecer melhor o papel de cada um. E, para mim, sim, isso foi um alívio, porque também acho muito gratificante também ter pessoas no time que a gente discute e a pessoa não concorda e a gente volta, que é uma das coisas boas de ter especialistas, né? São pessoas que conhecem mais do que você em determinados temas. Mas, assim como o Pedro falou, eu estudei muito comercial, porque até recentemente eu que estava tocando. Então, assim, fiz benchmark com todo mundo, estudei, li tudo que é livro, fiz bastante teste, implementei bastante ferramenta de pré-vendas, vendas, porque é uma ciência aí, né? Eu concordo com o que a Camila falou e acho que depois de você ter minimamente o MVP, uma coisa que a gente subestimou muito foi vendas. E a gente tem um produto particularmente muito bom e modéstia à parte também, porque a gente nasceu de uma dor do cliente. E dominar o processo de vendas, eu acho que é o quanto antes é o que eu daria de maior conselho, assim, porque se você domina o processo de vendas, se teu time de tecnologia é bom, você vende o que você quiser, entendeu? Mas no meu caso, eu acho que é muito similar, assim, no começo você faz tudo, aí à medida que você vai crescendo, a gente começou no bootstrap, então também não eram, trazendo um pouco para a realidade e tentando assim ver o que faz sentido para a realidade de cada um, o que fez sentido para nossa era um começo aonde a gente era super hands-on e também não tinha uma camada executiva, porque a gente foi captar investimento no ano seguinte só. Agora, tem dois caminhos que eu vejo as startups seguindo. Essa camada, esse caminho que é, putz, você faz um pouco de tudo e à medida que você vai captando, você vai construindo o teu time, vai seniorizando ele, aí tem até aquela mudança do time de vila, cidade, país, as medidas que isso vai crescendo. E tem alguns empreendedores que ele já entra com uma tomada de risco que a gente não tem, não é o nosso perfil, mas ela é muito maior. O cara contrata só cientista da NASA, entendeu? E tem várias que são assim. O cara começa com o time de 10 pessoas dele, já é os caras assim, são 3 caras de MBA fora do Brasil, e o pessoal do ITA, entendeu? Eu conheço os caras assim. E, pô, Deu aí é bom? difícil. Hã? Esse time aí deu bom ou deu ruim? Não, Porque às vezes também não tá dá. dando bom, mas Tá dando bom. é um founder de segunda viagem, né? Que daí já fez um unicórnio já. Então, Aham, assim, mas aham. é, são estratégias, entendeu? E o cara vai para tudo ou nada. Você levanta muito assim, isso daqui é um all-in, minha tomada de risco ela é muito maior, porque isso Uhum. dependendo se você for software, onde está alocado o teu cash burn é em folha, não tem segredo. Né? Uhum. E aí, cara, você fazer a gestão de folha está totalmente ligado ao desenvolvimento da tua companhia. Então, a gente foi fazendo essa questão de trazer pessoas mais sêniores numa curva de tempo. Enquanto você vai fazendo as rodadas, isso te dá maior flexibilidade. Acho que o mais importante tá sempre conversando com pessoas boas. Tem isso daí, é um paradoxo, mas dentro do meu escopo hoje tem um pouco de chapéu, mas assim, responsável, contratar gente boa para o time, levantar dinheiro e relacionamento com os investidores. Esse é o meu maior foco hoje. Obviamente, aí dentro da companhia tem o chapéu de vendas, né?
A gente chegou a ter uma head de vendas, aí acabou que não deu certo, eu estou como interino. Mas minimamente tem acho que 6 ou 7 times na Docket que já tem uma camada de gerência, mas não é uma gerência sênior. Então a gente não está tanto no hands-on, né? na mão na massa, um pouco mais estratégico. Mas mesmo assim, ainda não existe um agrupamento dessas gerências, que é uma figura de um C-level ou um VP de, por exemplo, tecnologia e produto, entendeu? Ou um VP de vendas, marketing e customer success, entendeu? Ou um CFO, né? Que aí entra FP&A, financial e pricing. Ainda não tem essa figura do VP. Então, a gente faz os touch points com as lideranças e vai melhorando na medida que eu acho que você vai evoluindo também, né? E foi a nossa estratégia muito parecida com a da MOL, mas e acho que existe um outro lado que é você começar com um Dream Team e ser zero hands-on, porque você tem pessoas muito boas que estão resolvendo isso para você. Eu não sei, tá, qual que funciona melhor, eu acho que são estilos de liderança, gestão diferentes. Assim. Perfeito. Acho que até porque tem tanta coisa envolvida, né, em dar certo. Eu falo, quanta startup estava super bem nesse momento e aí, de repente, com a crise, tudo virou de uma outra maneira. Então, tem um tanto de time, de momento, de sorte. É uma mistura de muita coisa envolvida, né, para uma startup ser de sucesso. Agora, uma coisa muito comum nas acelerações que a gente passou era essa dor do founder não saber vender e não gostar de vender. Então, muitas vezes, assim, a gente se juntava para, vamos fazer um bate-papo das dificuldades aí uma vez por mês. E muitas vezes, porque as pessoas ou são técnicas ou de produto, foram as pessoas da criação, e às vezes falam, puxa, mas eu não sei vender. E é muito difícil que uma pessoa que está começando a trabalhar na tua empresa, que não é um dos sócios, venda com o mesmo amor, com a mesma paixão, com a mesma dedicação que você. Então, normalmente ela vai vender, vai seguir ali o que ela sabe, não deu certo, ela vai falar que teu produto não é bom, ou não, que é diferente do que eu acho que o Pedro falou e que eu também vivenciei, que assim, não está dando certo, deixa eu estudar, deixa eu ver metodologia, deixa eu ver como, porque você já acredita, né? Você já confiou muito naquilo. Então, acho que para o pessoal também que está nos escutando, se tiver, eu acho que vale sempre a reflexão de pensar, eu tenho alguém muito foda de venda, ou eu vou vender? Porque normalmente é o founder que vai vender nos bons primeiros anos da startup. Então, você vai precisar saber vender. O desafio de venda ele é um desafio incrível mesmo. Então, a gente tem uma frase que é vender resolve tudo, né? Sales fix everything. Mas a gente, isso realmente é incrível. E quando a gente vai fazer uma análise dos times, a gente percebe que não tem um hustler, realmente isso é um problema muito sério, porque sem essa figura no time, sem alguém que vai liderar as parcerias, fazer as primeiras vendas, construir esse processo de venda, porque mesmo um bom vendedor, ele está acostumado a pegar uma pastinha de venda prontinha, produto prontinho, passar por treinamento de venda, falar, aquele ali é teu cliente, bate lá, falar A, B, C e D, quando o cara falar isso, você responde aquilo. É muito mais fácil do que você quebrar a pedra inteira e falar, não sei direito qual é o meu persona ideal, não sei qual é o discurso que pega, eu conheço, sei que eles têm essa possível dor, vamos estourar isso, vamos estourar. Então, até conseguir construir todo esse processo, realmente precisa de ter alguém que esteja com skin mesmo, que esteja apostando no processo. E só complementando também, que eu acho que tem uma diferença. Aí quando você tem um founder, né, vendedor, eu acho que eu me colocaria nessa situação lá no começo. Então você faz a venda, mas a hora que você chega no momento de escalada, é onde a gente ficou lutando aí, entendeu? Porque assim, você escalar o processo de vendas, B2B, tá? Com aquela relação boa de CAC LTV, é um negócio que é team building para mim, assim. É você saber muito do processo e team building, porque é aí que tá o trick de, cara, você conseguir acelerar a tua máquina de venda, seja lá outbound, inbound, seja canal, seja product-led growth, seja qual for a estratégia que você utilizar, mas tragam pessoas muito boas. A gente consumiu, acho que 1 ano
porque por uma questão de team building mesmo, que vocês têm o founder, mas ele precisa pegar esse conhecimento e replicar isso num processo matemático, estatístico, com uma esteira, né, dentro de um CRM. Então, eu acho que esse é um ponto que é o desafio de sair de uma série A para ir depois evoluindo, que é, tá, MVP, teu produto tá excelente, agora sai de 100 para 2.000 clientes, entendeu? Acho que aí você, cara, não tem uma agenda como founder para fazer isso. É impossível. Aí realmente tem que trazer, tem que formar time. Eu acho que foi um bom gancho aí que você trouxe, Pedro, sobre esse processo de time, crescimento, recrutamento. Então, ficou bem claro aí a diferença de atuação como founder, não como operador. Queria que vocês trouxessem um pouco sobre esse desafio mesmo, tipo, o desafio, né, de gestão de pessoas, né? Onde é que está o maior desafio? Se é as pessoas de dentro, se é as pessoas de fora, os dois misturados, a gente sabe aí como são. E essa questão da gestão, da liderança em si, processo de recrutamento. Onde é que vocês enxergam o maior desafio hoje da empresa de vocês, tratando de pessoas, né? Colaboradores, clientes, sócios, investidores. Tá. Posso começar, Camilo? Vai nessa, tá contigo. A gente começou uma cultura no passado que era uma cultura meio também um pouco drive para resultado, vou assim colocar. E então a primeira coisa foi rever muito dos nossos valores e cultura. A gente é uma cultura agora com uma orientação super forte para resultado e com transparência e feedback muito direto e transparente, sabe? Então a gente acabou não tá tendo entrega, não tá indo bem, cara, tem desalinhamento com fit cultural, qualquer coisa, cara, a gente senta numa sala e a gente resolve, se não estiver fazendo sentido, ok, a gente entende isso. E ao mesmo tempo a gente espera das pessoas isso também. Porque a gente cresce num ritmo acelerado, a gente precisa de as pessoas comprometidas com isso, o nosso propósito é gigante, porque no final do dia a gente ajuda a desburocratizar o Brasil, né? Isso impacta pessoas na ponta, e é meio que a gente, enfim, tem uma oportunidade de construir uma empresa enorme, né? Então a gente precisa trabalhar muito com um time que esteja muito alinhado, aí muito Jim Collins, primeiro quem, depois para onde, né? Então, construção do time que está dentro, e a gente no passado teve esse desafio no modelo de quando a gente pivota, de revisitar muito a questão de valores internos, e hoje a gente tem um alinhamento fantástico, assim, e super equilibrado, super respeitoso, mas com as empresas, com as pessoas entendendo para onde a gente está indo e o que se espera, e o que a gente também se cobra como founder. E aí o outro lado do desafio que a gente vem vivenciando, que é recrutar, né? O recrutamento está sempre em questão. Infelizmente, com toda a situação que a gente está vivendo, meio que você teve muitas paralisações, etc., e desligamentos, invariavelmente, mas estava muito difícil de competir com outras startups. Então, eu sei que tem startup que, dependendo da posição, ele vai fazer a entrevista com o candidato e não tem um valor para a vaga, é quanto que o candidato quer ganhar. E aí você não tem essa margem de manobra. Então, é muito na construção do employee branding, de relacionamento, de você ter uma conexão boa. Por isso que eu falo, volta e meia, estou conversando com alguém, entrevistando uma pessoa, às vezes não tem a vaga agora, porque uma das coisas que a gente aprendeu foi, a gente sempre contratava as pessoas para o que a gente precisava há 6 meses atrás, e não para o que a gente ia precisar 6 meses para frente. Então, você tinha um débito técnico constante de contratação à medida que a empresa crescia, sabe? A gente parou e reorganizou o processo seletivo e estamos estruturando ele desde o ano passado, já tem funcionado bem como uma esteira. Isso é uma esteira. Tem que fazer X contatos para converter em X pessoas e trazer X pessoas para dentro do time. Então, o time de RS começou a trabalhar em cima de uma metodologia parecida com o time de vendas, porque esse tinha sido um gargalo absurdo, e trazer talento, que é o ponto fundamental, né? Sempre em busca de talentos alinhados com os nossos valores e a nossa cultura. Time de RS é recrutamento e seleção, né? Isso. Doido. Acho que só complementando, tem startups que nascem para
e tem vários colegas, principalmente no Cubo, que nascem com recurso próprio, logo começam a gerar receita e está tudo bem, e não querem ir para uma tese de investimento. E tem outras como a MOL, a gente já nasceu deixando claro que a nossa tese seria uma tese de captação. Então, assim, tudo que a gente está fazendo, a gente recebeu em vários momentos, assim, oportunidade de investidor, pessoa física ou investidor de empresa e nunca esteve na nossa tese porque a gente queria o investidor qualificado, porque a gente já tem o nosso plano aí de médio e longo prazo. Então, quando você faz essa opção, tá diretamente claro de que você está prezando por resultado, porque a métrica entre rodadas de investimento é métrica de crescimento. Você não consegue passar as rodadas sem ter métricas claras. Até na primeira aceleração você consegue, mas depois você não consegue mais. Então, para o nosso time, sempre, e aí mesmo quando éramos só 3, 4 pessoas, a gente sempre usou o OKR. Não da maneira mais correta, porque a gente vai amadurecendo, ainda hoje a gente não está maduro, a gente sempre usou o OKR para que todo mundo soubesse aonde que a gente quer chegar naquele tri, naquele semestre e naquele ano. Então, lógico que a gente sempre falava do OKR do tri, mas todo mundo sabia já o OKR do ano. E a gente levou isso muito ao pé da letra e leva muito. E eu acho que a cultura ainda está muito em criação. Embora eu fale, puxa, mas a gente começou em finalzinho de 2015, começo de 2016, mas ainda está em criação. É uma cultura voltada a resultado, é uma cultura de diálogo aberto. Na MOL, nós somos 35 pessoas internas e todo mundo tem acesso a todos os números. Quanto que faturou, quantos clientes, o que foi de... Todos os indicadores que a gente reporta para o investidor, todo mundo da empresa tem acesso. E eu acho que isso também é um motivador para o time, assim. Então, todo mundo sabe qual é a nossa situação, boa ou ruim. E eu acho que isso diz muito da nossa cultura. Então, todo mundo fala o que quer, ouve também o que quer, porque a gente fala muito papo reto. E também construção, acho que qual é esse DNA de todos nós. E uma das coisas, só para pegar um último gancho, a gente preza e prezou muito por diversidade desde o momento zero. Então, a MOL tem muita mulher, não só porque as duas founders mulheres, mas tem a pessoa de uma classe social altíssima que está trabalhando por opção, tem as outras pessoas que são da periferia, e eu acho que ter diversidade, e pouca startup faz isso, e eu acho que é uma crítica, porque não adianta trazer só gente da NASA e dos super MBAs, se a gente vende, porque mesmo quando a gente é B2B, a gente é B2B2C normalmente, né? Porque esse B tem um outro C, pelo menos no nosso negócio. Então, a gente precisa de diversidade. Eu acho que tem muitas vezes você traz esse pessoal, você acha que vai resolver todos os seus problemas e não vai, assim, é o equilíbrio. Isso, pelo menos, eu conheço vários casos. Tem gente que funciona bem, mas eu sei também que não adianta depositar todas as esperanças nisso. Na verdade, é muito mais o fit com o teu negócio, em acreditar e estar comprometido, do que o skill técnico da pessoa, assim, sabe? Pra gente é isso. E só fazendo um adendo, falando em diversidade, hoje na Docket, 76% da Docket é composta por mulheres, né? E a nossa liderança direta, 80% da nossa liderança direta são mulheres. Então, é também contra ali. E fora a diversidade étnica, racial também, a gente tem banheiro lá para transgênero, enfim. A gente abraça isso desde cedo também, super importante, até pelo assunto tá lutando. Perfeito. Vocês comentaram muito aí sobre quando muda de fase e começa a contratar mais sêniores, trazer os engenheiros da NASA não necessariamente é uma solução, não é? Uma parada que a gente já observou quando as empresas entram para uma fase mais madura e começam a contratar pessoas mais sêniores, é que pode existir uma questão, um problema interno, né, cultural ali da empresa, de que como
Porque ou eu promovo alguém que está indo muito bem e que vai precisar de um pouco mais de estrada, formação, ou eu trago alguém de fora. Então, trazer alguém de fora pode gerar uma questão de cultura importante, que é, eu que estava aqui esperando para ir, não fui. Vocês chegaram a viver isso? Foi um problema para vocês isso ou não foi um problema? Para mim foi um problemaço, até porque a gente, muito na informalidade, de trazer as pessoas e todo mundo pessoa jurídica e não falar exatamente, tipo, o teu cargo é esse, ou o teu nome, até por ser pessoa jurídica, né? Tinha uma pessoa de marketing, então a pessoa de marketing era head de marketing. E foi colocando o nome, né? Uma pessoa de operação, eu sou o head de operação. E aí, de repente, rolou o investimento e a gente falou, agora nós precisamos trazer os heads. E aí a gente teve que ter uma conversa com o time de, olha, você se chamou de head bastante, eu não falei nada, errado também, né? Mas veja bem, uma pessoa de mercado head, olha aqui o que a gente está pedindo no job description. E aí a grande parte foi muito soft, porque a pessoa falou, puxa, eu quero aprender com uma pessoa assim. Mas a gente fez muitos desligamentos. E aí é a parte difícil e as decisões difíceis. Mas a gente desligou principalmente do time de operações, boa parte. Eu diria que 70% do time a gente fez uma troca importante. Parecido aí com o número do Pedro, né, Pedro? A gente desligou, mas foi da empresa, né? O de 2018, de 2019, difícil, teve entre saídas também, mas o time trocou em 85%. O time inteiro da Docket. Então, a gente tinha naquele ano 110 pessoas, tinha 90 e poucas tinham já saído, assim. Quando vocês vão fazer um desligamento... Foi mal, desculpa, pode concluir. Não, imagina. Não, e aí, trazendo um pouco dessa questão do contexto, quando a gente trouxe as pessoas mais sêniores, a gente sempre tentou deixar muito claro e ter expectativa de onde as pessoas poderiam chegar. Então, a pessoa está on track com o que é esperado dela e precisa trazer um head para daqui a 6 meses, eu quero que essa pessoa fique na empresa, eu abro um espaço para ela, entendeu? Então, a gente começou a fazer muito assim, abrir espaço para manter as pessoas boas que estavam comprometidas com aquilo e a gente também tinha dado a nossa palavra. Então, assim, agora a pessoa está fora do que está entregando, do que a gente tinha combinado e acha ruim trazer alguém para ela aprender, realmente não tem muito o que fazer. Então, acho que um pouco da diferença foi que se a pessoa estava bem, mesmo que fosse, não estava, ele estava com uma entrega muito boa, tem algumas coisas que a gente consegue adaptar, assim, e meio que, mesmo que a pessoa saiba que ela não está no nível do head, mas você traz mais conforto ali para que a pessoa continue na empresa. Hoje, quando você vai fazer um desligamento, ainda dá um friozinho na barriga, aquele negócio, ou não? Já passou isso? Não, acho que o dia que passar isso daí, Deixamos de ser humanos. Eu paro de empreender, né, eu acho, porque, cara, é sempre uma vida que está do outro lado, tem um impacto, você não dorme bem antes, não é fácil. No começo da pandemia, a gente desligou 15% do time também, por medida de redução de contenção de caixa, mesmo tendo uma posição de caixa bem confortável. E nunca é fácil, mas eu acho que o empreendedor, ele precisa aprender a fazer isso. O founder, ele tem que aprender a fazer isso. Eu nunca... Não é confortante, mas desde os 23 anos, eu tenho time sobre a minha responsabilidade quando eu trabalhava em outras empresas. Então, não era algo novo para mim, apesar da gente, né, não gostar de se acostumar com isso, mas também, se não está funcionando, você tem que ter maturidade para tomar uma decisão. E a gente faz isso na Docket um processo super transparente e justo. Então, a gente tem o que a gente chama que é o PIP, que é o programa de Improved Performance, né? Onde existem 3 feedbacks que a gente dá nos one-on-ones, trazendo esses pontos, e a gente faz um programa de recuperação de performance. Porque quando a gente começou a montar time de vendas, tem uma rotatividade alta e está muito atrelado a resultado. E a gente precisava ter uma ferramenta que trouxesse transparência, calma e visibilidade para a equipe, sabe? Para não ficar aquela sensação do tipo, eu nunca sei se eu vou ser desligado ou não e quais são os motivos.
Então, minimamente, você estrutura um caminho para isso ser seguido, e a gente acabou adotando na empresa inteira. As coisas são super justas, transparentes e não tem questionamento, sabe? E a ideia é sempre que a pessoa recupere, né? Existe um PDI muito claro para desenvolver essa pessoa, que é aplicado. Mas caso não dê certo, cara, sem sentimentos, faz parte, e geralmente quando isso acontece, a pessoa já está bem balizada. Acho que o ponto é quando você faz isso, isso acaba sempre se tornando uma surpresa. E por quê? Porque a gente tem uma cultura aqui que tem receio de falar as coisas, fica lá, pô, mas eu não sei se eu falo, eu não quero me expor com a pessoa, etc. Aí quando você vai desligar, e o que é errado às vezes não é nem você, porque você não quer ter esse conflito, cara, arrebenta com a tua cultura isso daí. Então, por isso que conversas difíceis elas são importantes, porque no final do dia você quer que a pessoa melhore. Na MOL a gente também segue uma metodologia de sempre ter pelo menos 3 feedbacks antes do desligamento para não ser surpresa, e a gente usa sempre o chá, que é a avaliação pelo conhecimento, habilidade e atitudes, para que a gente não... Como os perfis das lideranças são muito diferentes, algumas pessoas tendem a valorizar mais o técnico, outras mais as habilidades, outras mais atitudes, e a gente fala para não ser desequilibrado, é sempre o chá. Mas concordo com o Pedro, assim, nunca é fácil desligar ninguém, e eu acho que não só pelo lado humano, mas pelo lado também egocêntrico, porque quando você desliga alguém, significa que você também errou, né? Ou você errou na contratação, ou você errou na gestão, em algum momento você errou. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Pelo que isso significa para outra pessoa, mas também o que a gente fez de errado. Eu acho que só complementando o que a Camila falou, um grande indicador quando você faz esse processo no momento errado é quando você se sente aliviado depois de fazer um desligamento. E isso daí, cara, você fez uma coisa errada, sabe? Porque também você tem que ter respeito com o profissional. Se você se sente aliviado quando você desliga uma pessoa, eu acho que é um sinal muito ruim de que você fez isso já num momento que as coisas estavam ruins, assim. Tanto para você como devia estar para o outro lado também. Então, quando eu faço um desligamento que eu não estou tão confortável, eu já acho que eu já estou fazendo a coisa mais certa, assim. Porque quando chega no ponto de você desligar uma pessoa, isso é um alívio para você, acho que você fez no pior momento. Pessoas, né, galera? Assim, nosso desafio vai ser sempre esse. Do outro lado, o nosso cliente, aqui, nosso colaborador, faz parte sempre. Pô, eu queria explorar um último ponto, rapidão, Pedro. A gente já está aqui no nosso finalzinho, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa decisão que vocês tomaram de matar a linha de receita de 80% da receita da empresa que vocês fizeram em 2018. Isso eu acho que é um ponto bem importante aí. Legal. Vou contar um pouco como foi, que foi a decisão mais burra e a mais inteligente que a gente fez. E foram, assim, nem quando eu estava no Bootstrap comprando notebook de segunda mão foi tão ruim quanto nessa época como empreendedor. A gente estava vindo, os dois modelos estavam indo super bem, assim, a venda B2B. E aí, bom, depois tem os meus contatos, quem quiser conversar sobre vendas, assim, acho que a gente veio aprendendo bastante. Mas a nossa venda era super B2B Enterprise e complexidade alta e preço alto. Ou seja, começamos pela última cereja do bolo que qualquer playbook de VC gringo fala para você não começar, né? Que é Enterprise com ciclo de vendas longo, high complexidade super alta e preço alto, né? Mas estava vindo bem, tinha um banco, tinha construtora, tinha empresa de agronegócio e o e-commerce estava crescendo muito. Só que o e-commerce era um modelo de negócio que ele não tinha recorrência, isso era super impactante, e ele era um pós-venda que consumia muito e absorvia, porque a gente computava uma parte do pós-venda no custo de aquisição. Então, o ticket médio de um e-commerce, a gente fazia R$180, ele deixava uma margem de contribuição de uns 60%, que não era ruim. Mas numa curva de escalabilidade, o nosso principal canal era a AdWords, e a gente ficava muito refém da variação do AdWords para a curva de performance do produto, ou da units econômicos do produto. Isso começou a ter uma complexidade de operacionalizar muito grande, porque o público que pede um documento no e-commerce, ele não é tão qualificado, e qualificado que eu falo assim, ele não tem obrigação de saber o que é um documento, porque quantas vezes você pede uma matrícula de imóvel na sua vida? 2, 3 vezes?
a certidão de nascimento, quantas vezes você usa? E daí, quando você vem com um checklist, tem que pedir esses documentos, às vezes tinha muitos dados errados. Enfim, resumindo, a gente tinha acabado de levantar a rodada no final de 2017, 2018 essa operação estava crescendo muito e a gente falou, o caminho do B2B ele é muito mais certo e garantido no longo prazo, porque é uma recorrência alta, o nosso churn hoje ele é negativo. Então, vamos acabar com o e-commerce, só que a gente não sabia nada de vendas, e aí a gente desligou o AdWords e falou, beleza, acabou o AdWords, vamos pegar isso que falta entregar do e-commerce e vamos vender para a empresa. Cara, assim, vender para a empresa é um negócio, putz, eu também eu fiz muito bem, assim, RD Station, Gympass, Rock Content, cara, a Pipefy, não tem, assim, é um ciclo se for enterprise ainda, é ciclo de vendas longo, não adianta, você tem que montar tua maquininha, tua esteirazinha, e a gente ficou batendo cabeça com isso. 6 meses a gente encerrou o modelo B2C. Foi muito difícil no mês seguinte, mas a gente foi muito bem balizado com os nossos investidores. Então a gente falou, olha, a gente vai dar um tombo na receita aqui, mas em 3 meses a gente vai voltar a ter essa receita. Cara, demorou 8 meses. Então, entrava no board os nossos investidores. E aí, como é que tá o crescimento esse mês? Então, tá flat. Se você olha o nosso gráfico, a gente fica 7 meses com um faturamento, assim, em coma. É um pi, assim, não tem uma variação. Variava 10 mil para cima ou para baixo. Até o começo de 2019. Aí, 2019... e nessa época foi muito difícil. Eu ia para casa toda sexta-feira. Cara, sabe que chegar sexta-feira em casa, você assim, pô, foram 6 meses pesadíssimos. Você não conseguir pensar em outra coisa. Falar, cara, como é que a gente vai fazer para esse negócio e conversando, estudando muito. Aí começamos a pesquisar, e contrata, e testa, e não sei o que, etc. Mas foi a construção de um modelo, foi a construção de um negócio do zero. Foi isso, porque nenhum produto para dar escalabilidade para venda B2B a gente tinha. A gente colocou o time de tecnologia para sustentar o produto, né, para que ele criasse um produto. Então, o produto também não estava 100% pronto para o B2B na escala que ele precisava. Aí, para quem tiver oportunidade, tem um livro que chama Product-Led Growth. Cara, é um livro fantástico de o quanto que produto ajuda no crescimento, que é um pouco desses modelinhos batidos aí de SaaS, mas que o produto ele precisa estar muito preparado para te ajudar no processo de vendas. E quando você está falando em escalar. E a gente não estava, e aí, enfim, foi o momento mais difícil até hoje, como empreendedor, se você falar qual foi o mais difícil, foi o primeiro ano? Não, foi esse. Foi esse porque, tipo, você perde o chão, e aí o bom é ter investidores muito bons ao seu lado, que te ajudam, que te dão segurança para que você execute, e, cara, depende de você, né? Aí já é um soco na cara todo dia empreender, né? Aquele dia foram uns 3, aquela fase, mas depende de você ir atrás e minimamente hoje acho que a gente está... Aí em 2019 a gente cresce na casa dos 200%. Então, a gente fez um ano espetacular e aí esse ano a gente vinha para manter esse ritmo de crescimento. Mas não foi fácil. São decisões difíceis que você tem que tomar, eu acho. No final das contas, a gente falou de várias decisões difíceis aqui hoje, né? Várias, né? Como demite, como muda, o momento de fazer o funding, como você vai trazer alguém mais sênior para o time, sabendo que vários pontos importantes. Você acha que esse momento, a decisão que você tomou foi a correta? Se você tivesse feito uma transição mais soft, você conseguiria ter atingido a maturidade que você teve? Teria tido menos push interno e externo? Ou não? Ou você acha que foi o melhor jeito mesmo, assim, nesse contexto? Não, eu acho que não, foi o erro, foi errado. Foi errado ter feito de forma tão repentina, né? O que Abrupta. teve... Porque que a gente viu? A gente vê muita startup no B2B que eles começam com um modelo de ticket médio super mais baixo, assim, na casa dos 3, 4 mil reais. O nosso ticket médio, a gente está falando aí mais ou menos 50 mil de MRR. E aí você não tem essa cama
do ciclo de vendas rápido no ticket mais baixo, sabe? Então, estou fechando um contrato de R$1.000, de R$2.000, isso está sustentando meu MRR, porque eu consigo fechar esses contratos em 30 dias, mas quando eu vou para um enterprise, o ciclo de vendas é de 4, 6 meses, e aí, putz, você não fica, né, tão dependente de um forecast de uma equipe de vendas, às vezes que não está madura, exato. E o B2B, o B2C, no nosso caso, ele poderia ter sido essa cama, sabe? Era só ir tirando um pouquinho, mas não tirar tanto. E aí ter focado mais nos B2Bs enterprise, que o ciclo é mais longo. Então, o erro foi esse. A gente fez isso de forma muito abrupta, como você bem colocou. Deveria ter deixado ir desligando um pouquinho, sabe? Aí você vai meio que invertendo. Só que como a gente estava muito numa pegada de foco e a gente não queria manter quase que 2 modelos de negócio, cara, que são 2 modelos de negócio, a gente falou, tem dinheiro, cara, vamos desligar essa parada e correr atrás do resto. Só que o que aconteceu? Esse correr atrás do resto a gente subestimou, foi bem pior do que a gente esperava. Mas na época, como todo empreendedor, você está otimista, né? E aí veio o baque. Legal, cara. Obrigado aí mais uma vez. Gente, vamos caminhando aqui para o final, né? Já estamos aqui 4:08. Quero primeiro agradecer aí mais uma vez pelo compartilhamento. Muitos detalhes, né? Muito aprendizado importante. Mesmo é incrível como isso traz bagagem. A gente que acompanha o empreendedor todo dia, ficou aqui reflexivo. Caramba, essa parada aqui nunca tinha visto, aquilo ali. Então, realmente é muito importante isso aqui para a gente. Então, mais uma vez, agradecer a você, Camila, pelo apoio, por estar aí, compartilhar a agenda com a gente. Também você, Pedro. E para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem mesmo para a galera, uma frase para quem está mais no início dessa jornada empreendedora. O que vocês deixam aí de mensagem para eles? Henrique, novamente obrigada pelo convite. Prazer te conhecer, Pedro, e conhecer um pouco da trajetória da Docket. Eu acho que é ter o propósito, ter o objetivo claro aí de onde quer chegar, e fazer com que a trajetória seja sempre gostosa, porque é uma coisa que eu falo para minha sócia, assim, eu falo, no final pode dar certo ou errado, é 50%, né? Mas eu não quero, mesmo que um dia não dê certo, ou algo, porque pode. A gente está vendo aí tanta startup que estava bombando. Puta, veio um vírus que ninguém imaginava, ou alguém imaginava, mas de repente, para tudo. No final, eu acho que tem que ser muito boa a trajetória. Então, tem que ser gostoso trabalhar, tem que ser gostoso conviver com as pessoas, tem que ser gostoso construir o que a gente está fazendo. Senão, não vai valer a pena, nem se você der muito certo ou não. O Henrique e todo mundo que assistiu, acho que queria primeiro agradecer, espero ter contribuído, Camila também, eu conheço a Melissa, acho que a gente nunca tinha conversado, mas para super prazer, obrigado pelo espaço de novo. Quem quiser conversar, eu estou super à disposição, meu e-mail é pedro@docket.com.br. Eu acho que tem várias mensagens, algumas que eu tiraria, assim, que funcionou para a gente. Cara, pedir ajuda é um negócio que eu faço muito para conversar, e eu acho que é exatamente isso. Isso encurta muito o caminho, né? Às vezes você bate um papo com uma startup de um cara que está, sabe, 5 steps acima de você, você já consegue, não é que você está lá, mas você já consegue ter uma visão um pouco mais macro. Isso é um valor absurdo, isso daí, e direcionadas em cima dos pontos que você tem que evoluir. Eu faço muito benchmark, acho isso super importante. Eu acho que foca na construção de um time, né? Eu acho que isso daí, o time é algo que ele é fundamental nessa jornada. E, cara, assim, são mais dias ruins do que dias bons, mas os dias bons compensam por todos os dias ruins que você teve. E eu acho que não é um clichê, o desafio ele só aumenta, e quanto mais você se tornar consciente disso, mais fácil vai ser ao lidar com esses problemas. Às vezes a gente tem essa figura, eu tenho também, falando com empreendedores, porque o cara tá lá, não tem problema. Cara, não é.
Outro dia eu escutei de um second founder que levantou agora 5 milhões de dólares numa rodada seed, né? Porque ele era... eu acho que é saber disso daí, porque às vezes você fala assim, puta, todo dia só acontece problema e, pô, tá foda. Aí fala, mas você levantou essa rodada agora, você é second time founder. Falou, cara, mas você não sabe o tamanho da responsabilidade que é você ter feito um negócio, ter que fazer outro bom. Então, assim, sempre a grama do outro ou o chapéu do outro. E não é, cara, é porrada todo dia, é mais problema do que solução. E volta e meia você tem umas micro alegrias que te compensam e você lembra por que você está fazendo essa parada aqui, por que você ama fazer isso, assim, sabe? Porque não tem essa ilusão do cara que vive ali, tá tudo bem, não é, o propósito ele tem que ser muito maior do que esse, e tem que gostar. Doido demais. Nossa, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Fechando pessoal. aqui, só lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem mais um bate-papo desse. Estamos fazendo nas sextas-feiras conversas com VCs, que tem sido liderado pelo Frois. Sido um processo bem maneiro também, muita coisa. A gente acabou de fechar aqui, encerrar um programa de aceleração. Fizemos um Demo Day lindo. Amanhã a gente vai ter um bate-papo com VCs também. Estamos abrindo uma próxima rodada de aceleração também. Então, estamos aí na missão focado para conseguir entregar e trazer novos empreendedores, novas empresas aí para o Brasil. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo presente de todo mundo. Obrigado, Pedro, obrigado, Camila. Foi um prazer estar com vocês, de verdade. Prazer, pessoal. Obrigadão. Super abraço. Obrigada, Obrigado. pessoal. Até Valeu, mais. Pedro. Valeu, Camila. Valeu, Henrique. Obrigada, Dudu. Até mais.